Uma boa noite, irmãos. Bom estarmos juntos nesta ocasião, mais uma vez cultuando o Senhor. Quero destacar a minha alegria, não só pelo convite, por poder pregar a palavra de Deus, mas sobretudo porque nesta ocasião estou acompanhado da minha mãe, né? Minha mãe, ela está assentada ali, logo atrás ali da minha esposa. Está minha esposa com meu filho, a irmã Bianca, minha mãe lá atrás, irmã Jurema. É o aniversário dela hoje, né? E de modo muito oportuno, né, nós temos hoje também a oportunidade de pregar, né? Na verdade, não tinha combinado que ela viesse quando eu fosse pregar, mas aconteceu e nós agradecemos a Deus por isso, né? Então é muito bom nós podermos, nesta ocasião, também termos a companhia aí da minha mãe. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias ou lerem comigo por meio da projeção. Gênesis capítulo 2, nós leremos o versículo de número 24. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Amém. Irmãos, quando por vezes nós nos deparamos com as nossas insatisfações, às vezes nós as comunicamos, as expressamos e quando o fazemos, às vezes há pessoas que fazem uma observação, pelo menos isso acontece comigo, quando eu falo assim, poxa, isso deveria ser desse jeito ou daquele jeito, ou não deveria ser dessa forma. Alguém diz assim, olha só, isso daí só no mundo perfeito. E nós, realmente, nós temos algumas ideias a respeito da perfeição, nós imaginamos como as coisas deveriam ser e acontecer, porque nós achamos que nós sabemos o que de fato é perfeito. Por exemplo, quem quer emagrecer, imagina o mundo perfeito como o mundo no qual você come de tudo e não ganha peso, né? Por exemplo, eu pensava, quando era bem mais jovem, imaginava assim, poxa, o mundo perfeito seria se aquilo que faz bem tivesse o sabor das coisas que fazem mal. Por exemplo, se Jiló tivesse gosto de chocolate, né? Seria bom, né? Então nós comeríamos sem a mesma preocupação. Quando criança, pensava que o dia perfeito, por exemplo, seria o dia que não chovesse, porque então eu poderia brincar na rua com os meus amigos, poderia até mesmo ir à praia. Mas o grande problema, irmãos, é que embora nós consigamos idealizar alguma espécie de perfeição, a nossa ideia da perfeição é imperfeita. Porque os nossos padrões morais, nossos padrões de pensamento enquanto pecadores, enquanto homens caídos, eles são corrompidos, são imperfeitos. Nós não conseguimos pensar numa perfeição que não que nós mesmos não estejamos no centro, em que a nossa vontade não prevaleça. A perfeição para nós é aquilo que nós queremos. Mas se você quer conhecer a perfeição, leia Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Porque nesse texto, nos dois capítulos, se encontra o relato da criação. No capítulo 1 nós vemos Deus relatando a maneira como Ele criou tudo, e vemos a declaração do próprio Deus, vemos a palavra de Deus afirmando que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus considerou a sua criação perfeita. No capítulo 2 nós vemos o detalhamento dessa criação, e somos informados de que o homem foi criado primeiro que a mulher. E nós vemos que esse capítulo, pertencendo a esse contexto da criação, também se enquadra na afirmação que aparece em Gênesis 1:31, de que tudo era muito bom. Ou seja, o casamento, a família, o versículo que nós lemos, ele ainda está nesse contexto em que havia harmonia, em que havia perfeição. Porém, quando nós avançamos pelo capítulo 3, algo muda.
nós vemos que o homem peca e então a desarmonia, a disfunção, ela alcança a humanidade. E aquelas coisas que antes funcionavam harmonicamente, agora nós vemos desarmonia. Por exemplo, a vida conjugal, que aparece nesse versículo 24, nós vemos que ela é corrompida de tal maneira que no capítulo 4, no final do capítulo 4, nós vemos um homem casado com 2 mulheres. E quando avançamos na leitura do Antigo Testamento, nós vemos um homem com várias mulheres. Por exemplo, Salomão com 700 esposas e 300 concubinas. Então, a degradação humana, ela vai se manifestando também na vida conjugal, de modo que o divórcio indiscriminado, ele também alcança o ser humano. As pessoas começam a se divorciar por qualquer coisa, de modo que em Mateus 19, Jesus é até indagado a esse respeito. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E nós vemos que os pilares que são apresentados aqui no versículo 24 a respeito do casamento, quais sejam o seu caráter indissolúvel, a monogamia e a heterossexualidade, um a um, eles vão sendo derrubados pelo homem pecador. E a prática do homossexualismo, ela aparece até mesmo nas Escrituras, porque a condenação evidencia que isso era praticado. Mas, irmãos, Deus não foi surpreendido por nenhuma dessas coisas. Na verdade, a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19, que antes da fundação do mundo, já havia um plano de redenção, que incluía o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Imaculado. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. O homem imerso no pecado, sendo nós ainda pecadores, a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus, Ele enviou Cristo para morrer por nós, mas isso já fazia parte do seu plano eterno. Já na eternidade, Deus havia planejado isso, e Cristo, Ele entra no tempo, Ele se encarna por meio de uma família. Porque a família também fazia parte do plano original de Deus. Nesse relato em que há perfeição, em que há harmonia, há também a instituição do casamento. Há também a presença da família. Simplesmente porque a família existia antes mesmo que o homem existisse. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa é a primeira vez em que a primeira pessoa, Deus usa a primeira pessoa para referir-se a si mesmo. A família, irmãos, macho e fêmea, foram criados para representar a Trindade, porque a Trindade é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que em Gênesis capítulo 5, irmãos, nós vemos que a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, no versículo 2, Gênesis 5:2, e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Chamou o nome dos dois, Adão. Por que chamou o nome dos dois Adão? Porque o termo hebraico Adão, Adam, significa humanidade. Então Deus chamou a humanidade Adam. E depois houve um nome próprio também, que foi ali dado a um homem também. Mas veja, Deus criou a humanidade plural, porque o próprio Deus, Ele em si, Ele é essa triunidade. O próprio Deus é uma família que se relaciona eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Certa vez, antes da gente entrar no ponto aqui, certa vez, uma testemunha de Jeová, ela tentou me converter, né, ao seu segmento, e ela falava sobre a sua crença, e eu fiz uma pergunta. Você crê que Deus é uma única pessoa? E ela disse sim. Então, Deus, ele se relaciona, ela sim,
Então, antes de Deus criar o homem, o que ele fazia? Se ele se relaciona, mas ele é uma única pessoa, não tinha mais ninguém. Ela disse, ele não fazia nada. Veja, então Deus criou o homem porque precisava. Mas como o Deus que nós cremos, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele não nos criou porque precisava, mas ele nos criou como objeto do seu amor. Ele já se relacionava eternamente com uma família divina. E por isso ele instituiu o casamento, por isso ele criou o homem macho e fêmea para se complementarem. Então, irmãos, nós vemos que a família, ela faz parte do plano de Deus, do plano original de Deus, ainda que com o passar do tempo ela tenha sido corrompida pelo pecado. Mas ela faz parte do plano de Deus. E nesta noite eu quero falar com você justamente sobre isso, sobre a família no plano de Deus. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, sobre essa temática é que a família no plano de Deus, ela é essencialmente uma agência missionária. Irmãos, quando nós voltamos ao texto que lemos, Gênesis 2, versículo 24, nós vemos, irmãos, que há uma afirmação que Jesus, em Mateus 19, versículos 4 e 5, ele diz que é uma afirmação do próprio Deus. Porque na perspectiva de Jesus, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz, Deus diz. Nos parece, no relato aqui, que é o narrador que diz. Mas Jesus disse, se está na Bíblia, na palavra de Deus, se a Bíblia diz, Deus diz. Então há essa afirmação, mas essa afirmação, ela pertence a um contexto maior. Lembra que nós falamos que o capítulo 1 de Gênesis é um relato mais condensado, né? Ele fala sobre toda a criação. Mas o Gênesis capítulo 2 é um detalhamento, fala sobre a criação do homem. Então, para nós entendermos a razão dessa declaração do versículo 24, é necessário que nós leiamos a narrativa de Gênesis 1 a respeito da criação do homem. Gênesis 1, versículo 26, a Bíblia diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Irmãos, esse texto, Gênesis 1, 28, na teologia, ele é chamado de mandato cultural. Por quê? Porque ele é a ordem de Deus, ele traz a ordem de Deus ao ser humano a respeito da maneira como o homem deve se relacionar com a criação. Como o homem deveria se relacionar com a criação? O homem deveria dominar, deveria sujeitar. Mas essa sujeição da criação, esse domínio, seria debaixo do domínio de Deus. Se o homem obedecesse isso, ele estaria, na verdade, se sujeitando à vontade de Deus, de modo que o homem estaria atuando como um vice-regente de Deus. Ele estaria governando sob o governo de Deus, debaixo da liderança de Deus. Mas essa ordem de Deus, ela tem algumas implicações que aparecem no capítulo 2. Por exemplo, o capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Veja, o homem aqui tem duas funções, lavrar e guardar. Para lavrar, seria necessário produzir ferramentas. Para guardar de animais ferozes, seria necessário produzir armas. Para isso, haveria a necessidade de se empregar a metalurgia, a carpintaria. Então, o mandato é chamado de cultural porque ele inclui a produção de cultura. A cultura na terra, a tecnologia, a forma de agir, tudo seria realizado de acordo com as ordens de Deus. Assim como os demais elementos da criação, assim como o sol,
governa o dia, a lua governa a noite, o homem também agiria em harmonia com a vontade de Deus. Logo, toda a criação glorificaria o Senhor. Todos glorificariam o Senhor. Agora imagina nesse contexto o versículo 24. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Qual o propósito do homem se unir à mulher nesse contexto que Deus diz que eles deveriam frutificar e encher a terra? O propósito seria encher a terra para cumprir esse mandato cultural de dominar toda a criação, mas sobretudo de encher a terra da adoração do Senhor. Veja, o homem ainda não havia caído, então o homem não caído, o homem que ainda era a imagem e semelhança de Deus não corrompida, se ele gerasse filhos, esses filhos seriam tais como ele. Seriam a imagem e semelhança de Deus não corrompida. E seriam, portanto, naturalmente dispostos a adorar a Deus. Então eles glorificariam a Deus cumprindo o mandato cultural, sujeitando a criação, produzindo uma cultura sob o senhorio de Deus. Então esses homens que encheriam a terra, eles estariam na verdade não somente povoando, não somente enchendo a terra de corpos, eles estariam, irmãos, enchendo a terra da glória do Senhor. Como os serafins, dizem em Isaías 6,3, toda a terra está cheia da sua glória. Veja, então, é nesse contexto que o homem deixa pai e mãe, ele precisa encher a terra da adoração, ele precisa multiplicar a adoração no mundo, então ele deixa a sua família, ele vai agora formar uma nova família, ele vai propagando a adoração no mundo. No entanto, o homem caiu, e a geração de filhos agora é insuficiente para multiplicar a adoração. É necessário fazer discípulos, é necessário pregar o Evangelho. Não dá simplesmente para gerar um filho e achar que ele vai nascer adorador. Por isso, irmãos, eu quero chamar a atenção para um detalhe. O objetivo maior do casamento não é a geração de filhos no sentido de encher a terra de corpos, mas é de gerar discípulos de Jesus Cristo. Esse é o propósito. O propósito não mudou. No início era gerar adoradores. Agora continua sendo gerar adoradores, só que o modus operandi mudou. Agora nós precisamos proclamar o Evangelho. O menino nasceu no lar cristão, mas ele não nasceu crente. Ele precisa ser exposto à pregação do Evangelho. Tal como em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, onde diz que os pais deveriam instruir os seus filhos andando no caminho, sentando, deitando, levantando. Deveriam ensinar a palavra em todo o tempo. E é dessa forma que nós devemos proceder. Nós devemos expor os nossos filhos à pregação constante do Evangelho, porque eles não nascem crentes. Meu filho não nasceu crente. É interessante, né? Eu achei interessante aqui o testemunho do Mateus, né? Dizendo que foi criado num lar cristão. Isso é importante porque no lar cristão nós ouvimos o Evangelho. Mas não é porque alguém nasceu no lar cristão que automaticamente ele já nasce convertido, já nasce adorador do Senhor, ele nasce pecador. Então precisamos pregar o Evangelho para os nossos filhos porque eles não nascem crentes. Jesus, em João capítulo 3, ele conversa com Nicodemos, alguém que fora criado no contexto da fé. Nicodemos certamente foi apresentado a Escritura Sagrada, a adoração ao Deus verdadeiro, mas Jesus vira para ele e diz, olha, necessário vos é nascer de novo. Porque os filhos de Deus não nascem biologicamente. Os filhos de Deus, eles nascem da água e do Espírito, como Jesus diz. Então, o nascimento biológico, ele é insuficiente para nos tornar filhos de Deus. É necessário que nós sejamos adotados por Deus. E é interessante nós refletirmos sobre isso, irmãos, porque há pessoas que não podem gerar filhos. E talvez a pessoa pense, poxa, eu não estou alcançando o propósito aí da vida conjugal, não consigo fazer dos meus filhos discípulos do Senhor. Mas, ainda que você não seja capaz de gerar filhos biológicos, você é capaz de, por meio da pregação do Evangelho, ser instrumento de Deus para a geração de filhos espirituais.
Os estéreis não estão excluídos do plano de Deus. Na verdade, irmãos, a esterilidade também é um resultado do pecado. Porque veja, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vemos que Deus os abençoou e disse: frutificai. A fertilidade é resultado da bênção de Deus. E antes da queda, não havia esterilidade. Mas depois da queda, nós vemos que isso também acontece. E acontece algumas vezes nas Escrituras. Deus reverte alguns casos, mas não todos. Então, nós vemos que essas pessoas, elas podem ser participantes ativos da obra de Deus, gerando também filhos espirituais. Agora, é importante nós refletirmos que o casamento é a estratégia missionária primordial. No início, Deus usou o casamento como o meio de expansão da adoração no mundo. E nós vemos que depois do pecado, Deus faz a mesma coisa. Ele chama Abraão em Gênesis capítulo 12, e Abraão vai com a sua família para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, é por meio de famílias que Deus vai chegando a outras pessoas. Nós não podemos limitar a nossa evangelização aos nossos filhos. Temos que evangelizar os nossos filhos. Temos que ensinar a eles uma cultura cristã. Temos que expô-los à pregação do evangelho, mas nós também temos que demonstrar para eles que, como crentes, nós estamos também nos deslocando no sentido da expansão missionária. Porque, veja, deixar pai e mãe inclui deslocamento, envolve deslocamento geográfico. Então, quando Deus tinha a intenção de encher a terra com adoração, Ele mandou que as pessoas se deslocassem e fossem gerando filhos e povoando a terra com adoradores. Mas no Novo Testamento, nós vemos que Jesus, na grande comissão, Ele manda que seus discípulos se desloquem a fim de fazer discípulos, fazer adoradores de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E todas as vezes que o homem tentou agir no sentido contrário, Deus interveio. Veja, episódio da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. O homem, ao invés de se deslocar, como Deus havia ordenado no princípio, o homem decidiu ficar reunido, a humanidade reunida num só lugar. Então Deus interveio, confundiu as línguas e eles se espalharam. Nós vemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus ordenou aos seus discípulos que eles propagassem o evangelho, que eles testemunhassem dele na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles não foram, e por meio de Estevão, estourou uma perseguição e a igreja teve que ir. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós também estamos engajados nessa expansão missionária. Não necessariamente você ir para outro país, mas você precisa ir a outra pessoa. Nós devemos nos movimentar no sentido da expansão missionária. Os nossos filhos precisam ver que nós acreditamos no que pregamos. Irmãos, e nisso se encaixa também o culto público. Às vezes, irmãos, nós supervalorizamos a adoração individual. Ela é importante. É importante que eu ore sozinho, que eu feche a porta do meu quarto. Jesus ensinou isso. Mas a adoração coletiva, ela aparece na Bíblia muitas vezes, na verdade, mais vezes que a adoração individual. Leia o livro de Atos e perceba isso. E é importante que nós mostremos para os nossos filhos esses níveis de adoração. Ora, existe a adoração coletiva com a igreja, mas existe uma adoração coletiva que deve acontecer no lar, o culto doméstico. E existe a adoração individual. É importante que o seu filho veja você participando de todas essas. Porque quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, concordando, dizendo amém, orando junto, quando nós estamos orando junto, nós estamos testemunhando, irmãos. As pessoas que nos visitam estão vendo isso, e os nossos filhos também. Então eles estão percebendo como nós nos portamos e o que nós fazemos para Deus. Então é importante que nós nos engajemos também
nessas atividades, como igreja. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, é que a família é o lugar do homem. Perceba que no versículo que lemos, Gênesis 2:24, o homem, ele deixa uma família, ele deixa pai e mãe, e ele se une a uma outra família. Na verdade, ele inicia uma nova família. Isso significa que não faz parte do propósito de Deus que o homem viva solitário. E o próprio Deus afirmou isso em Gênesis 2:18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. No Salmo 68, versículo 6, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Porque o lugar do homem, do ser humano, é na família. Deus não quer ninguém desgarrado. Deus não quer pessoas rompendo com a família. Mas o lugar do homem é na família. Mas algo interessante, irmãos, sobre esse ponto, é que quando nós prestamos atenção no texto, nós vemos que a declaração de Gênesis enfraquece a relação com os pais para fortalecer uma nova relação. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Uma relação é enfraquecida, não abandonada, mas enfraquecida porque agora essa relação, essa nova relação é que tem mais peso. Mas, irmãos, algo que nós precisamos refletir. Dificilmente, claro, sempre existirão exceções, mas dificilmente alguém abandona os seus pais. Nós, como cristãos, guardamos o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Então, ainda que estejamos casados, nós valorizamos nossos pais, queremos cuidar deles. Mas, veja bem, o texto diz que o relacionamento com os pais deve ser enfraquecido e o relacionamento conjugal agora é fortalecido. Mas, embora ninguém abandone os seus pais, pelo menos a maioria não abandone os seus pais, irmãos, com muita facilidade, vemos pessoas abandonando seus cônjuges. Algo que nós precisamos refletir. O relacionamento que deveria ser mais forte, ele é abandonado na atualidade com muita facilidade. E isso é produto de uma visão contratual do casamento. Muitos acabaram na atualidade vendo o casamento como um contrato. Ou seja, um contrato ele pode ser rescindido pela vontade de uma das partes. Então, se não deu certo, separa. Né? Nós rescindimos o contrato. Está na cláusula aqui. Então, as pessoas limitam a união conjugal à esfera civil. E esquecem que a Bíblia fala outra coisa a respeito da união conjugal. Eu quero convidar você a ler comigo Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, o versículo 14. Malaquias 2, 14. A Bíblia diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Irmãos, essa palavra traduzida como concerto é a mesma palavra que aparece na aliança de Deus com Israel. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão e provavelmente você não entenda de hebraico, mas o termo hebraico berit é o mesmo que aparece em Malaquias 2,14, aparece também na aliança do Êxodo, porque o casamento, na perspectiva de Deus, é uma aliança, não é um contrato. Não é como uma casa que nós alugamos e nós
rescindimos o contrato e perdemos apenas o depósito. O casamento é uma aliança da qual Deus é testemunha. Deus foi testemunha, como diz Malaquias 2,14. Mas, irmãos, lamentavelmente, nós conseguimos enxergar a influência do mundo, nós conseguimos enxergar a ação de Satanás, mas nem sempre nós conseguimos enxergar a nossa carne. E quando digo carne, me refiro à inclinação pecaminosa do homem caído. Digo inclinação e não natureza, porque natureza é aquilo que é natural do homem. Adão, antes de cair, ele era homem e ele não era pecador. Então não é natural. Isso foi algo que corrompeu a natureza humana. Mas essa inclinação pecaminosa do homem, dificilmente nós identificamos, irmãos, atribuímos os problemas ao diabo, à influência do mundo, esse sistema de valores corrompidos. Mas, irmãos, Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 19, que é do coração do homem que vem prostituição, vem adultério, vem homicídio. É do coração, irmãos, porque o homem é pecador. Nós somos responsáveis. Nós não podemos culpar o demônio, não podemos culpar outras pessoas, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é sua. Deus deu uma responsabilidade a Adão, por exemplo, no Éden. E por não assumir essa responsabilidade, o homem se tornou pecador. Mas Deus deu uma responsabilidade a você também. O problema, irmãos, é que às vezes as pessoas, observando a cláusula de exceção que Jesus menciona em Mateus 19, dizendo que em caso de adultério, as pessoas, está vendo? Jesus falou, tudo bem, mas as pessoas usam isso para se divorciar indiscriminadamente, por qualquer motivo. E aí acabam seguindo a escola que confronta Jesus lá em Mateus 19, a escola do Rabino Hillel, que aprovava esse tipo de divórcio por qualquer coisa. Mas, na verdade, Jesus disse, olha, no princípio não foi assim. Então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas, pastor, meu casamento não foi Deus que ajuntou. Foi macho e fêmea? Se foi, então Deus ajuntou. Porque Jesus diz assim, olha, vocês não leram que no princípio Deus criou macho e fêmea e disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne? Então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou? Macho e fêmea. Não foi o Joãozinho com a Mariazinha, foi macho e fêmea. Se forem dois machos, então Deus não ajuntou. Duas fêmeas, Deus não ajuntou. Mas macho e fêmea, seu casamento é de Deus. É instituição divina. Então não abandone a sua esposa, não abandone seu marido, porque foi Deus que ajuntou. Não importa onde você casou. Ah, pastor, mas eu casei na religião tal, teve efeito civil, vocês são casados de fato. É casamento. É macho e fêmea, é casamento. Veja, muitas vezes, irmãos, negligenciando esses aspectos que a Bíblia nos apresenta, alguns acabam ferindo a família por darem ocasião à carne. Porque Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 14, que nós pecamos quando nós somos atraídos e enganados pelas nossas próprias vontades ou concupiscências. Veja, às vezes, irmãos, como falei, consideramos o mundo um inimigo poderoso e falamos, olha, Satanás está furioso, o mundo tem bombardeado a família, mas esquecemos daquilo que está dentro de nós. E às vezes, irmãos, na calada da noite, diante de uma tela do computador ou de um celular, pessoas se entregam à pornografia por darem vazão à carne. Isso também é adultério. E adultério é pecado. Não dá para a gente tentar dar um jeitinho. Adultério é pecado. Certa vez eu ouvi, lamentavelmente, de um pastor a respeito de um outro pastor que havia adulterado. E esse pastor disse que aquele pastor que havia adulterado agora tinha mais propriedade para aconselhar casais, porque ele havia adulterado. Eu pensei, poxa, isso não faz sentido.
Não faz sentido. Adultério é pecado. Então, veja, nós precisamos, irmãos, identificar onde nós temos falhado, ao invés de procurar identificar onde o cônjuge tem falhado. Às vezes as pessoas querem justificar até o adultério. Olha, eu estou adulterando porque minha esposa é assim, assim, assado. Eu quero me separar porque o meu marido, ele não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Eu. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus é o que Deus ajuntou, não separa o homem. Essa é a vontade de Deus. Terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, a respeito dessa temática, a família no plano de Deus, é que no plano de Deus, a família deve gerar família. Irmãos, o feminismo contemporâneo, ele tem defendido uma tese que acabou entrando na cabeça de muitas jovens, e alguns jovens também, que diz que a maternidade é uma construção social, é uma imposição da sociedade, porque a mulher não precisa gerar filhos. A mulher, ela tem autonomia sobre o seu corpo, ela pode fazer o que bem entender, não tem que gerar filhos. A geração de filhos da maternidade não tem que ser associada ao fato dela ser mulher. Ela pode ser mulher sem ser mãe, não precisa gerar filho nunca. E com esse pensamento, há casais que se unem e não querem ter filhos nunca. Dizem, olha, nós não queremos ter filhos. Me deparei com isso na igreja que pastoreava e acredito que os irmãos já devem ter ouvido coisas dessa natureza. Mas, irmãos, esse pensamento, ele não é novo. Lá em 1 Timóteo, quando Paulo orienta Timóteo, jovem pastor da igreja de Éfeso, Paulo, ele dá orientações acerca de um movimento herético que se formava e começava a entrar na igreja de Éfeso, um movimento que dizia que para a pessoa ser mais espiritual, para a pessoa ser salva, ela precisava se abster de algumas coisas. E uma dessas coisas era o casamento. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, ele orienta que as viúvas mais novas se casem. Olha, se casem, gerem filhos e sejam boas donas de casa. E, irmãos, esse movimento que havia ali em Éfeso, era um movimento que promovia a inversão de papéis. De maneira que Paulo precisou ser duro no capítulo 2, falando a respeito dos papéis de cada um. E nós encontramos a partir do versículo 13, 1 Timóteo capítulo 2, eu quero ler com vocês, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 13. Paulo, assim como Jesus, ele acreditava que o relato da criação expressava a vontade de Deus. Nós acreditamos como Jesus, que o relato da criação, que nós vemos em Gênesis 1, 2, expressa a vontade de Deus. Então, quando Paulo vai argumentar, a fim de confrontar aquele movimento, ele usa o relato da criação. Ele diz no versículo 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Isso para combater essa inversão de papéis. Dizer, olha, o homem é o líder, né? E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Veja, eles estavam dizendo que para ser salva, a mulher tinha que abrir mão do casamento e, consequentemente, da geração de filhos. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, a mulher vai ser salva gerando filhos. Ela não precisa abrir mão do seu papel, da sua missão de mãe, como aparece na Almeida Revista Atualizada, da sua missão de mãe. É gerando filhos, é vivendo a sua vida como Deus mandou, que ela vai ser salva, ela não precisa abrir mão disso para ser salva. Irmãos, se Gênesis 1 e 2 são um relato da criação no seu ápice, momento de perfeição, harmonia. Se Jesus e Paulo consideram aquele relato como expressão da vontade de Deus, sabe o que isso significa? Que Gênesis 1, 28 não foi revogado.
frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus ordenou ao homem que gerasse filhos. A família foi instituída com o propósito da geração de filhos. É uma ordem de Deus. E hoje, com argumentos, olha, a terra já está cheia, argumentos desse tipo, as pessoas não querem mais gerar filhos. E é por meio das famílias que o evangelho vai sendo propagado e vem sendo propagado ao longo do tempo. Nós precisamos resgatar esse discurso nosso, irmãos, temos que gerar filhos. Ah, pastor, quantos filhos eu tenho que ter? Não sei, tenha filhos. Alguém vai dizer, vai determinar um número, mas, poxa, a Bíblia não diz isso. Mas tenha filhos. E olha, eu não estou me referindo aqui à decisão de postergar a maternidade, mas sim a decisão de não ter filhos nunca. Porque há pessoas que decidem não ter filhos nunca. E isso contraria o ensino bíblico. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos gerar filhos. A Bíblia fala abundantemente a respeito de filhos. Então, jovem, se você se casou, aproveite a sua juventude e gere filhos, porque o tempo vai passar, irmãos, e ser pai e vovô é muito difícil, irmãos. Eu tenho 43 anos, meu filho ali. É difícil a Bécima acompanhar. Então aproveita a juventude e gere filhos. Não é fácil, irmãos. Ah, mas o mundo está difícil. Irmãos, se nós formos considerar as dificuldades do mundo, nós nem estaríamos aqui. Se nós fôssemos considerar as dificuldades do mundo, ninguém teria carro, porque tem gente roubando carro à torta e à direita. Fôssemos considerar as dificuldades do mundo, irmãos, nós não compraríamos uma casa nova, porque as pessoas invadem casas bonitas. Então nós continuamos a nossa vida apesar do pecado que nos rodeia. Devemos fazer o mesmo em relação à geração de filhos, porque você tem uma oportunidade ímpar. Que há pessoas que desejariam muito ter essa oportunidade. A oportunidade de gerar filhos. Porque o tempo passa e a fertilidade também pode passar. Há pessoas, irmãos, que não podem ter filhos. E talvez a pessoa pense, poxa, mas como eu posso cumprir esse mandado? Você pode buscar um tratamento, fertilização, mas você pode também adotar uma criança. E é interessante nós falarmos sobre esse assunto, porque pouco se fala sobre isso nas igrejas, né? A adoção parece que é um tabu, né? As pessoas têm aquelas ideias estranhas de que existe uma herança genética criminosa que a criança carrega com ela, né? De modo que o filho adotado ele é um criminoso em potencial. Mas esses são pensamentos preconceituosos sem base alguma. E se nós olharmos para as Escrituras, irmãos, Jesus foi adotado por José. José não era o pai biológico de Jesus, mas ele adotou Jesus. Se nós observarmos as Escrituras, irmãos, nós veremos várias adoções. E se você olhar atentamente para a Bíblia, você vai encontrar a sua adoção. Porque nós não nascemos filhos de Deus. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus Cristo, eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E aí você pode pensar, poxa, mas aí é diferente. Mais ou menos, né? Porque, veja, nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado. Veja, tínhamos uma herança mais do que genética. A nossa herança do pecado pesava sobre nós, irmãos, de maneira que os nossos padrões estavam totalmente corrompidos. Nós não conseguíamos agradar a Deus. Estávamos perdidos e a Bíblia nomeia a nossa condição como mortos. Estávamos mortos em nossas transgressões. Mas a Bíblia nos diz que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus nos amou apesar de nós. E a Bíblia diz em Efésios 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se eu devo imitar a Deus, como eu posso negar esse amor incondicional a uma criança? Ainda que eu tenha o receio de uma herança genética,
Irmãos, que herança genética o quê? Todos nós carregamos a herança do pecado. Veja, na Bíblia, nós temos vários relatos de filhos biológicos que se voltaram contra a sua família. A família de Davi, por exemplo, nós vemos Aminon, que estuprou a irmã, nós vemos Absalão, que se voltou contra o pai, nós vemos Salomão, que mandou matar o irmão. Filhos biológicos. Mas não há na Bíblia um relato sequer de um filho adotado que se voltou contra os seus pais. Mas a questão não é ser adotado ou ser biológico, a questão é, o homem é pecador. Fazemos o que fazemos não porque fomos adotados ou porque somos biológicos. Fazemos o que fazemos porque nós somos filhos de Adão. E a herança pecaminosa está em nós. E por isso, falhamos. Mas essas verdades, irmãos, elas não são facilmente compreendidas, porque para entender e tomar isso como regra, é necessário, primeiro, reconhecer Cristo como Salvador. Porque, ainda que eu entenda conceitualmente tudo que foi mencionado aqui, ainda que eu tenha posicionamentos intelectuais a respeito do assunto, nada disso vai se tornar prática se eu não me render aos pés de Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos regenerar. Isso só acontece por meio da pregação do Evangelho. Por isso mencionei que é necessário nós expormos os nossos filhos à pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho é acompanhada da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala ao coração do indivíduo de forma profunda. De sorte que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, crendo em Jesus Cristo, depositando a fé nele, nós nascemos de novo. E, irmãos, aquilo que nós não conseguimos fazer, nós buscamos forças nele. Se eu não tenho encontrado forças para fazer do meu lar uma agência missionária, eu preciso buscar forças em Cristo. Eu tenho que reconhecer onde eu tenho errado, porque, irmãos, nós não conseguimos identificar todos os nossos erros. O Salmo 19, versículo 12 diz que feliz é o homem que conhece os seus erros, porque nós não conhecemos todos os erros. Mas Deus conhece o meu e o seu coração. Então Ele pode falar conosco de forma profunda, identificando os nossos pecados, onde nós temos falhado. Ele pode nos corrigir por meio da ação do Espírito Santo. Mas é necessário que nós nos rendamos aos pés dele. Se de repente você, poxa, pastor, eu não estou aguentando mais, eu quero deixar a minha família, mas hoje foi afirmado que a família é o lugar do homem. Você pode encontrar forças em Jesus Cristo e na sua palavra. Porque há coisas que nós não conseguimos fazer. Há coisas que nós vamos fazer, irmãos, que vão contrariar até a nossa própria lógica, porque somos pecadores. Isso evidencia a nossa necessidade, a nossa carência de Deus. Nós precisamos de Deus, irmãos. Não conseguimos caminhar sozinhos. Precisamos que Ele nos mostre onde temos falhado e produza em nossos corações esse desejo de acertar, de mudar. A família deve gerar família. E talvez você não consiga ainda compreender isso. Eu não vou dizer que você tem que gerar filhos por causa dos muçulmanos, que muçulmanos geram muito filhos, senão a gente vai perder o espaço. Não, eu quero dizer que você tem que gerar filhos porque isso é a ordem do Senhor. Às vezes, irmãos, nós usamos argumentações humanas para convencer as pessoas de coisas que são pecado. Mas é porque Deus mandou, só por isso. Não é porque o muçulmano está avançando, não. Porque Deus mandou. E o tempo vai passar, irmãos, e às vezes nós nos arrependemos dessas escolhas que fazemos quando jovens. Mas uma escolha que você jamais vai se arrepender é de se render aos pés de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu grande amor, porque o Senhor nos dirige, o Senhor nos guia. Obrigado, Pai.
Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque por meio dele, ó Pai, nós sabemos que agora cada ser humano tem essa oportunidade de se tornar filho de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de reflexão a respeito de tópicos da vida familiar, que são também de suma importância. Peço ao Senhor que Tu continues a trabalhar em nossos corações de maneira, ó Deus, que possamos pôr em prática cada um desses preceitos a fim de glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor continue também a cada momento a promover reflexões acerca desses pontos, para que assim, ó Deus, cada um de nós também sejamos confrontados e, ó Deus, mudemos atitudes para glorificar-te. Ó Pai, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.